Mas o Ronald falou em goleada histórica e parece que foi o que aconteceu na Bolívia, na eleição presidencial que ocorreu neste domingo. É bom lembrar que o Tribunal Eleitoral Boliviano, ele suspendeu a chamada votação rápida, apuração rápida. Eles tinham uma apuração, não é rápida como a nossa, né? A apuração no Brasil ela é rapidíssima. Então, no começo da noite do domingo, as eleições agora são sempre aos domingos, né? Como o título daquele filme. Muito bem, muito boa referência. Mas aí no começo da noite você já tem o resultado. Na Bolívia não, mas havia uma apuração rápida que na última eleição foi um dos problemas que levaram, inclusive, a suspeita muito forte e até a confirmação por observadores internacionais de que havia acontecido fraude. E, mesmo assim, a presidente que resolveu não se candidatar, ela lançou a candidatura, depois desistiu, a Jeanine Áñez, ela já parabenizou Luiz Arce pela vitória. Inclusive, a Organização dos Estados Americanos também já dá como certa a vitória do Luiz Arce, mesmo com uma apuração bem mais lenta. É bom lembrar que a Bolívia teve um processo estranho, porque o Evo Morales, quando foi eleito, ele tomou posse em janeiro de 2006. Janeiro de 2006. Foi eleito como um candidato que significava uma mudança profunda na política boliviana, representando principalmente a população das nações indígenas ali de El Alto, não é apenas uma, ele é um aimara, né, mas há outros povos indígenas ali. Teve uma votação maciça, ao mesmo tempo era um líder sindical dos cocaleiros, né, aqueles que trabalham com folhas de coca, etc. Algo que é uma cultura, no mínimo, centenária na Bolívia, daqueles povos. E o Evo Morales foi eleito, e no primeiro mandato houve uma mudança constitucional permitindo a reeleição. E aí ele se candidatou, foi reeleito. Tudo bem, segundo mandato. Aconteceu algo parecidíssimo aqui, semelhante com o Fernando Henrique. Havia apenas a possibilidade de um mandato. E durante o governo Fernando Henrique, o Congresso aprovou uma proposta de emenda à Constituição estabelecendo a reeleição para cargos executivos, né? Presidente, governador, prefeito. E aí, aquilo valeu já para o Fernando Henrique, que foi reeleito. Teve um segundo mandato, que quando ele foi eleito, não estava previsto. Já disse aqui até que teria sido muito mais generoso, um sinal de desprendimento, uma ideia de defesa do conceito e não do seu próprio mandato e dos seus interesses, se Fernando Henrique tivesse dito não, valerá para o próximo, eu não vou disputar a reeleição. Não foi assim, disputou, ganhou. Evo Morales também disputou, ganhou. Normal. Mas aí, o que aconteceu? Houve uma interpretação do tribunal, da Corte Constitucional Boliviana, claramente, naquele momento, já alinhada com o governo, e que disse o seguinte: o primeiro mandato não conta para efeito de reeleição, porque a mudança constitucional se deu no primeiro mandato. Portanto, ele tem direito a disputar mais uma eleição, já que temos a possibilidade de uma reeleição. A Bolívia permite uma reeleição com essa mudança constitucional feita durante o primeiro mandato do Evo Morales. Seria como se em 2002 tivessem dito, não, o Fernando Henrique pode concorrer, porque o primeiro mandato não conta, já que a mudança constitucional foi feita no seu primeiro mandato. Aquela emenda à Constituição foi aprovada no seu primeiro mandato. Aqui não aconteceu, lá sim. E houve protestos, etc., mas foi o Evo Morales, foi eleito, foi para um terceiro mandato. Aí, claro, acabou, não é? Porque são 2 mandatos possíveis, permitidos pela Constituição boliviana. Não mais que 2. Ele teve 3 diante dessa interpretação, obviamente,
casuística da Corte Constitucional dizendo que o primeiro mandato não contava. Só que aí, e o Evo Morales dizendo, não quero mais, chega, esse é o último. Quando foi se aproximando o final do mandato dele, o terceiro, o Evo Morales começou a dar sinais de que queria sim permanecer no poder. E aí veio o grande problema. O que é que eles fizeram? Bom, a Constituição só permite 2 mandatos consecutivos, só uma reeleição, não é? No caso do Evo Morales, houve uma excepcionalidade e ele pôde se reeleger 2 vezes, portanto ter 3 mandatos. Mas chega. Mas aí, o que fez Evo Morales? Uma consulta popular, perguntando ao povo da Bolívia se ele poderia se candidatar a mais um mandato. Vamos fazer uma nova reforma constitucional desde que o povo diga sim no referendo. Só que o povo disse não. A maioria dos bolivianos disse não. Não queremos essa mudança da Constituição, não queremos que você tenha um 4º mandato. Não era nem um juízo de valor, um julgamento do governo, mas uma defesa contra o que se armava claramente como uma pagelança, como uma armadilha para mudar a Constituição de novo, apenas para favorecer Evo Morales. Só que o povo disse não. Então, esgotado o assunto, correto? Esgotado o assunto. O povo disse não pode mais ter uma terceira reeleição. Quando, na verdade, só uma é possível. No caso do Evo, excepcionalmente, foram 2, por aquela interpretação da Corte Constitucional. Só que aí, disseram, o povo disse não, vamos dar um jeito nisso. E levaram o assunto até a Corte Boliviana. E aí ela, de novo, criativa, não é? Acabou armando um circo e usando ou acatando um argumento da defesa, um argumento pueril, infantil, que era o seguinte: a Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece que qualquer um, a não ser que haja um impedimento por crime cometido, pode ser candidato a um cargo eletivo. Logo, Evo Morales não pode ser privado de um direito estabelecido na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí, com essa interpretação grotesca, com essa saída pueril, com um argumento infanto-juvenil, que obviamente não pode ser levado a sério, a corte disse que ele tinha sim direito a se candidatar, porque afinal ele é um ser humano, e como ser humano, ele tem direito a se candidatar. Ou seja, rasgaram a Constituição boliviana. E ele se candidatou. E ali, ferindo a Constituição da Bolívia e ferindo a palavra do povo boliviano, que disse não naquele referendo que propunha a possibilidade de mais uma candidatura de Evo Morales à presidência, mais uma reeleição. Então, a voz do povo foi apagada, foi esquecida, foi relegada a um plano absolutamente grotesco, não é? Tratada como nada, foi considerada irrelevante pela Corte Constitucional Boliviana. O povo disse não, isso é irrelevante. A Corte diz sim, porque ele tem um direito que está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Ou seja, desdenharam inclusive da própria declaração, que obviamente não dá em nenhum momento a menor margem para esse tipo de drible na própria lei de um país. E aí a corte disse que ele poderia se candidatar. Então a Constituição foi rasgada, a voz do povo foi considerada irrelevante, ele se candidatou. Aí veio um outro problema, as denúncias de fraude na apuração dos votos. O Evo foi eleito, mas com muitas contestações, aí inclusive em nível internacional.
E, por fim, as próprias Forças Armadas entenderam que aquilo havia sido um golpe contra a Constituição boliviana, etc. E aí, a maneira sul-americana, né, em vez de fazerem ali um processo normal para discutir o assunto, o Exército foi lá e disse: saia. Ele saiu, tinha o risco de prisão, ele acabou saindo da Bolívia. E aí, então, houve a decisão de que Jeanine Áñez, que por uma circunstância representava naquele momento a maioria, mas uma maioria também fictícia dentro do parlamento. Acontece que o MAS, o partido de Evo Morales, Movimento ao Socialismo, que tinha a maioria, disse que não votaria, que não participaria daquela sessão do parlamento. E aí, pois, só ficou a oposição a Evo Morales. E por isso, Jeanine Áñez, presidindo a oposição, foi alçada ao cargo de presidente, numa interinidade, ou seja, eleições deveriam ser convocadas. Essas eleições deveriam ter acontecido no primeiro semestre. Mas aí, com a pandemia e com as trucagens dos políticos bolivianos, ela acabou empurrada para este mês, para outubro. Pois bem, as pesquisas já indicavam a vitória de Luiz Arce, candidato do partido de Evo Morales. E agora parece não haver a menor dúvida de que mesmo não ganhando, por exemplo, em Santa Cruz de la Sierra, onde há uma forte oposição ao MAS, a Evo Morales, ao que ele representa, aos movimentos políticos e sociais de El Alto, de La Paz, mesmo assim, o Luiz Arce parece que ganhou com folga. Na Bolívia há a possibilidade de segundo turno, mas se um candidato tem pelo menos 40% dos votos, uma diferença de 10 pontos em relação ao segundo colocado, ele está reeleito. Essa também foi uma mudança feita no governo Morales, importando a legislação argentina. Na Argentina também é assim. Luiz Arce não é o candidato dos sonhos da base do movimento ao socialismo, não é? Eles queriam, na verdade, que Choquehuanca fosse o escolhido para disputar a eleição. Acontece que Evo Morales entendeu que Choquehuanca, primeiro, provocaria forte rejeição da classe média boliviana. E, além disso, de certa forma, poderia, chegando à presidência, rivalizar com ele, Evo Morales, em termos de liderança. David Choquehuanca era visto como o candidato da base do MAS. Mas Evo Morales, com a sua importância política e por ser o principal líder do MAS, acabou fazendo com que Arce fosse o candidato. Tivemos algo parecido aqui em 2010, né? Quando o PT tinha uma certa rejeição a Dilma Rousseff. Não é uma petista de origem, veio do PDT, do brizolismo, mas o Lula disse será ela e foi. Evo Morales disse será Luiz Arce e foi. Porém, com Choquehuanca como vice. Isso a base do MAS conseguiu impor. Que o Choquehuanca, David Choquehuanca, fosse colocado como vice na chapa, não é? Por que Luiz Arce não tinha o apoio dessa base do MAS? Porque, na verdade, ele é um tecnocrata, é visto assim, não é? Era o ministro da Economia do Evo Morales. E, inclusive, nas últimas semanas, ele se afastou um pouco da tutela de Evo, não é? E isso também tem a ver com o movimento eleitoral. Não significa que na presidência ele se afastará de Evo Morales. Dificilmente. Inclusive, ele disse que o MAS corrigirá seus erros numa nova administração e afirmou que eles aprenderam com o tempo e com a experiência. Em discurso a militantes que celebravam, tudo indica questão de horas para ser confirmada, vitória, num discurso diante da sede do partido em La Paz, Arce não mencionou o nome de Evo Morales.
e disse que não quer saber de polarização. E aí aquela frase que é padrão, não é? Que o seu governo seria para todos os bolivianos, para que houvesse a recuperação da democracia e da esperança. O Arce não é um menino, ele nasceu em 63 e filho de professores do ensino médio. A desconfiança vem do fato de que ele estudou economia na Bolívia, mas fez mestrado em Warwick, no Reino Unido, em 96, 97. Trabalhou no Banco Central em um cargo técnico quando voltou à Bolívia. Passou a dar aulas na Universidade Franz Tamayo e foi professor convidado na Universidade de Buenos Aires e também professor em Harvard e Columbia, nos Estados Unidos. O mercado, essa figura mítica, não tem muitos problemas com Arce. Ele é visto como um sujeito pragmático, alguém que vai levar em consideração, por exemplo, necessidade de inflação sob controle, necessidade de boas relações com o mercado internacional para buscar recursos, investimentos, financiamentos. Então, por isso, a base do MAS acha que ele não é alguém que pode ser considerado um seguidor clássico das ideias do MAS e de Evo Morales. Mas ele também, ao mesmo tempo, ele manda sinais para a base do MAS. Tem até foto do Che Guevara no escritório, não é? Che Guevara, que, como sabemos, morreu na Bolívia em 1967. E sempre houve na Bolívia uma relação meio estranha com... Primeiro, durante muito tempo não se sabia onde Che Guevara estava enterrado, não é? Ele foi capturado no dia 8 de outubro. Até por isso, os mais antigos, como eu, nos lembramos do MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Esse 8 de outubro era também uma referência à data em que Che foi preso na Bolívia. E no dia 9 ele foi morto, executado. 9 de outubro de 67. Então, quando houve finalmente a descoberta de onde estavam os restos de Che Guevara, aquilo virou um lugar de visitação, não é? E para populações rurais da Bolívia, aquilo virou quase um santuário. Vejam que ironia. Depois os restos foram encontrados e levados para Cuba, onde moram os descendentes de Ernesto Che Guevara, que é argentino, como todos sabemos, né? Um médico argentino. E o Evo Morales sempre lidou de uma maneira muito respeitosa e quase com deferências e venerações a essa incursão frustrada do Che Guevara e alguns guerrilheiros na Bolívia. É bom lembrar que na época ele sofreu resistência até do Partido Comunista Boliviano, que achava que aquilo era uma intromissão. Mas não era só por isso. Acontece que a União Soviética via Che Guevara com desconfiança, não é? Via nos movimentos de Che Guevara uma ideia de internacionalização da revolução que remetia a Trotsky, o grande rival de Stalin. E a União Soviética, que havia rejeitado Stalin lá no 20º Congresso em 1956, 3 anos depois da morte do Stalin, quando os crimes dele foram anunciados e denunciados no Congresso do Partido Comunista da União Soviética, e aquilo fortaleceu Khrushchev, a União Soviética, de certa forma, havia rejeitado Stalin, mas não o stalinismo. E hoje, na verdade, a Rússia pós-soviética, ela divide os crimes de Stalin, do heroísmo de Stalin na Segunda Guerra, na maneira como enfrentou Hitler, a Batalha de Stalingrado, etc. E Che Guevara era visto como alguém que trabalhava pela internacionalização, foi à África, não é? Montou movimentos guerrilheiros no antigo Zaire, né? Que inclusive depois, quando o Kabila chega ao poder, o Kabila pai, ele havia sido treinado por Che Guevara, né? Já com a restauração do nome República Democrática do Congo, diferenciando do antigo Congo belga e tal. Então,
O Morales, ele inclusive passou a usar a famosa frase "hasta la vitória siempre", que era usada pelo Che Guevara em seus discursos em Cuba. E recentemente, já no governo da Jeanine Áñez, houve uma homenagem aos veteranos do exército que fizeram parte do comando que capturou e matou Che Guevara. Então até Che Guevara virou parte da polarização na Bolívia. E o Luiz Arce tem lá um retrato do Che Guevara no escritório. Mas ele é alguém que leva em consideração estabilidade cambial, modernização da exploração de recursos naturais. Não tem falado em novas estatizações, porque Evo promoveu algumas no seu primeiro mandato, inclusive no setor de gás e petróleo. A Bolívia, que aliás é produtor importante de gás, até para o Brasil, exporta gás para o Brasil. Enfim, há muitas dúvidas. O Arce foi responsável por aqueles processos de nacionalização da exploração de petróleo e gás natural. Os maiores vetores de crescimento do PIB boliviano. Não é? E é bom lembrar que a Bolívia, em 2006, tinha um PIB de 11 bilhões 450 milhões de dólares. E em 2019, 40 bilhões 890 milhões de dólares. A economia cresceu muito. E o Arce é visto como arquiteto desse crescimento. Há críticas que ele não modernizou a economia, ficou dependente de gás e petróleo, não é? Mas, quando o preço do gás e do petróleo estava alto, isso foi bem aproveitado por ele. E, ao mesmo tempo, o governo de Evo não teve aquele arroubo ditatorial da Venezuela com Chávez e depois com Maduro. E não destruiu a economia local como fez Maduro. Maduro destruiu a economia venezuelana. O chavismo destruiu a economia venezuelana. Na Bolívia isso não aconteceu. Mas o Arce, ele sugere política de subsídios a estatais, modernização da relação com as empresas privadas, ou seja, ele não fala em combate às empresas privadas. Ele parece ter um pé em cada canoa. Mas, na verdade, há muito tempo o Arce combatia o que na América do Sul é chamado de neoliberalismo e dizia que isso seria péssimo para a Bolívia. Então ele é um defensor de intervenções estatais, de nacionalizações até certo ponto, mas de boa relação com os setores privados produtivos, com a classe média e com o mercado internacional. Ele não é Evo Morales. A grande dúvida é se Arce, depois de, durante os discursos, ter de certa forma evitado a tutela de Morales, se no governo ele vai mostrar a sua ligação e até uma certa fidelidade, já que, convenhamos, foi Morales quem o colocou lá. O seu vice pode ser um problema. Choquehuanca defende Maduro na Venezuela, defende a ditadura venezuelana. Tem vínculos fortes com os sindicatos no altiplano boliviano. É de origem aimara, assim como Evo. De certa forma é visto por muitos como ele sim o sucessor de Evo. Ele estudou filosofia, viveu em Cuba, teve laços com Fidel Castro. Enfim, Choquehuanca tem uma trajetória muito diferente da de Arce. E a dúvida é se ele, Choquehuanca, reivindicará silenciosamente no cargo de vice, ser ele o sucessor e herdeiro de Evo Morales, ou se pelo menos no primeiro momento dará sossego para o presidente, tudo indica, eleito Luiz Arce, na Bolívia. Boa noite.